De pé em nome de Jesus. E para Jesus uma linda salva de palmas. Isso, mais forte que é para Ele. Louve ao Senhor com suas palmas. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos o teu santo nome. Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Vocês estão bem mesmos? Seja todo mundo muito bem-vindo nessa amanhecer da graça. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que esse dia seja um dia de renovo na tua vida, que o Espírito Santo venha tocar na vida de cada pessoa, nos levantando, nos trazendo paz, nos dando vigor, para a gente estar prosseguindo nessa caminhada, que a caminhada é Cristo. E nós vamos ser mais do que vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus. Que hoje vocês venham estar com o coração aberto para receber a palavra que vai nos alimentar, a palavra que vai nos dar vida e vida com abundância, meu irmão. Abra teu coração, eu te encorajo, abra teu coração. Que não venha ser só mais um domingo, que esse dia de hoje venha ser um dia de que Deus venha falar ao seu coração, que Deus venha te transformar de dentro para fora. Você vai sair daqui, meu irmão, cheio da presença dEle em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que renova, num Deus que nos dá força, num Deus que nos dá vida e vida com abundância. Que você venha sair daqui hoje cheio dessa certeza na tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então convido a todos, coloca a mão sobre o coração. Isso, fecha teus olhos. Isso, entrega a tua vida diante do altar do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Senhor, meu Deus, como é maravilhoso poder te adorar, Jesus. Ah, Senhor, nesse amanhecer, meu Pai, que nossa adoração, meu Pai, venha ser para te exaltar, Jesus. O nosso desejo do nosso coração, meu Pai, é te agradar, Jesus, com todo o nosso ser, o nosso viver, Pai. Ah, Jesus, não se limite, Jesus, nesse dia de hoje, meu Pai. Há pessoas aqui que clamam por Ti, Jesus. Há pessoas aqui, meu Pai, que necessitam, meu Pai, da Tua presença cada dia mais, Jesus. Então vem renovando, Senhor, cada pessoa que aqui está, Senhor. Venha, meu Pai, de uma forma muito especial, meu Pai, tocando de vida em vida, Jesus. Oh, nós queremos mais e mais e mais e mais e mais de Ti, Jesus. É na Tua presença, Jesus. É só na Tua presença onde há plenitude de alegria. Isso, meu irmão, eu te encorajo. Louve ao Senhor, cante ao Senhor. Abre o teu coração diante da presença dEle. Oh, Ele é maravilhoso. Os ouvidos deles não estão gravados, que não posso escutar, meu irmão, a tua oração. Nem as mãos dele mirradas, que não venha te abençoar. Eu não sei da maneira que você está aqui hoje. Eu não sei de que forma você chegou aqui hoje, meu irmão. Como está a sua vida espiritual. Mas eu creio num Deus que está transformando, que está renovando as suas forças aqui nesse dia de hoje. Então alegre teu coração na presença dEle. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. A Tua presença enche este lugar, Jesus. A Tua presença enche a vida de cada pessoa que aqui está, Jesus. Nós somos tão dependentes de Ti, Pai querido. Aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos em adoração e declare: diante da Tua glória me fizeste chegar ao ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para Ti. Maravilhoso como Tu és bom, em mostrar Tua face, me tomar em Teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz,
eu posso conhecer o teu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Aleluia. Enche esse lugar. Aleluia. Declare a Ele, aleluia, aleluia. 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 Só tu és digno de honra e glória. Só tu és santo, santo Deus. Teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim, dentro de mim, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Levante suas olhos aos céus e declara aleluia. Aleluia. Isso. Exalte ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a ti, Jesus. Seja dado a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só tu és digno. Só tu és santo, Jesus. Receba a tua adoração, Jesus. É teu povo que te adora. Aleluia. É pra ti, Jesus. Amamos a tua presença aqui no meio de nós, Jesus. Aleluia. Ora cantará bala, chore cantará bala, chore cantará bala, sererere bararabá. Completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és aquele que nos deu a vida para cada um de nós, Jesus. Por isso que estamos aqui te louvando, Jesus. Te bendizemos o teu santo nome, Pai. O teu fez o sacrifício perfeito, Jesus. O Senhor se deu por cada um de nós. Ah, meu Pai, é o mínimo que nós devemos fazer é te adorar, Jesus. A te adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com todas as nossas forças, Jesus. Ah, Pai, o ambiente está favorável, Senhor. Há pessoas aqui que te adoram, Jesus. Há uma igreja aqui, meu Pai, que clama por ti, Jesus. Que clama pela tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Enquanto essa pessoa está adorando, está clamando, está buscando pela tua face, vem envolvendo cada pessoa. Envolva de uma forma muito especial. Aleluia. Aleluia.
Você que crê nesse Deus maravilhoso, dá uma linda salva de palmas para Ele. Isso, mais forte que é para Ele. Glória a Deus. Como é maravilhoso poder exaltar o santo nome dEle, né, meu irmão? De estar aqui na presença dEle, aqui a igreja reunida, louvando, buscando. É lindo de se ver. Glória a Deus. Amém? Vocês estão felizes, meus irmãos? Cumprimenta o irmão que está do teu lado aí, fala que bom que você está aqui. Se você puder sair do seu canto aí, fala com aquele irmão que você nunca falou. Pega na mão daquele irmão que você nunca pegou. Tá. Glória a Deus. Bom que os irmãos vivem em união, né, irmãos? Isso agrada ao coração do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Nada pode parar você não, meu irmão. Você tem a marca da promessa na sua vida. Você vai declarar de todo o seu coração. Se tentam. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir de decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos, o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos. A palma da mão. Você tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Você tem um Deus que te levanta, que te faz prosperar. Você que crê nesse Deus maravilhoso, dá glória a Deus. Dá um aleluia. Você vai declarar mais uma vez, se sinta destruído. Se tentam destruir, zombando da minha fé e até amam contra mim. Isso. Querem olhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir de decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel. Ele é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará. Você vai declarar: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir de decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega.
vez. Minha sorte Ele mudará. Só a igreja agora vai declarar: o meu Deus, o meu nunca vai falhar, meu irmão. A palavra dele vai se cumprir em nossas vidas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O meu Deus está cuidando de você, meu irmão. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Isso, todo mundo junto. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia! O nosso Deus nunca falhará, meu irmão. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido a todo mundo a dar uma sentadinha em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos escolher os testemunhos aqui, em nome de Jesus. Você que tem um testemunho, que quer contar, compartilhar para a igreja ali o que Jesus fez na tua vida, isso. Se você puder, fica de pé aí. Vou pegar 2 testemunhos em nome de Jesus. Para honra e glória a Jesus. Amém. Bom dia, minha irmã. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Sidney. Irmão, eu tenho uma neta que ela tem depressão, né? E ela fazia tratamento com o médico, já fez por 3 anos e não melhorava. E como ela era menor, é difícil arrumar pelo convênio, né? Então minha filha pagava sempre as consultas para ela. Sim. E eu ficava indignada porque ele nunca pedia nenhum exame para ela. Aí comecei a orar. Aí agora ela é maior, eu falei, ela vai para um convênio, né, que vai facilitar para minha filha, que a consulta é muito cara. Mas a minha filha falou, não, deixa ela decidir. Quando foi agora em fevereiro, ela foi tinha consulta marcada e eu sempre a acompanhava, por ser menor. Aí ela saiu brava, saiu rápido do consultório, não me falou nada, e falou para a mãe dela que não ia mais voltar no médico, né? Aí eu já vinha orando nesse sentido. Aí quando eu pedi para ela ligar, então, no convênio e marcar consulta. Ela ligou, marcou e falou para mim que tinha marcado. E o Espírito Santo falou para mim, começa a orar pelo médico. E eu comecei a orar, mas eu pedi para uma amiga minha também orar comigo. Passei o nome do médico para ela e nós começamos, ela era das madrugadas. Uniu a fé, né, irmã? Então, unimos a minha fé com ela. Aí, foi segunda-feira passada, foi na segunda-feira, era a consulta dela. No domingo, o pastor aqui fez aquela oração, né? Ele pediu para a pessoa ir na frente. Sim, representando até a mesma família, né? Que estava tudo bem. Para mim, eu não precisava ir lá na frente, mas quando ele falou se tinha alguém na família, eu fui impulsionada, eu fui lá. Recebi a primeira oração, aí eu ia voltar para o meu lugar. Aí eu fui virar, olhei para o pastor, ele fez o sinal e eu continuei. Aí recebi uma outra oração. Na segunda-feira, nós fomos para a consulta. Eu gosto de sempre chegar cedo. Então, nós chegamos mais de meia hora mais cedo. A consulta era 6h20, uma meia hora. Quando foi umas 10 para a gente estava lá. De imediato, ele já chamou. A primeira coisa que ele falou para ela foi assim, eu adiantei todas as minhas consultas para te atender. Ele falou para ela. Aí ele conversou com ela, ele falou assim que o tempo de consulta seria normal, era 20 minutos. Mas como ele começou 20 minutos antes, ele ficou 40 minutos com ela no consultório. Ela tomava um remédio tarja preta. Ele tirou o remédio tarja preta, que ela disse que não precisava, que é para TDAH. Ele falou que isso é falta de sono, ela dorme pouco à noite, então tem esse problema. E ele pediu vários exames para ela. Então, essa já é a minha primeira bênção, né? Então, quando eu voltei para casa, eu liguei para eu mandei mensagem para minha amiga, falando para ela que
que o médico falou, tudo, ficamos muito contentes com isso, né? Então, essa é uma parte do testemunho. Depois disso, ela falou assim, eu vou ligar para ela. Eu falei, não liga porque ela está sem celular. O celular dela está com problema e ela, você não vai, eu não tenho, ela está com o da mãe dela, né? Aí, na terça-feira, ela chegou na minha casa para mim fazer um concertinho numa roupa lá, ela falou assim para mim, eu vou dar um celular para a Evelyn. Eu falei, você não tem condição? Porque eu sei da situação dela. Eu falei, você não pode, você não tem condição, como você vai fazer isso? Ela falou, eu já falei com aquele, ele falou que eu vou dar. Aí ela falou assim para mim, o Daniel, a empresa que ela trabalha, ela falou, tem 3 celulares da Caixa. E eu vou pedir um para ele. Aí ela ligou para o filho dele, né? Tinha ligado para o filho dele, isso já era certo, que ela estava me contando. Sim. Ele falou para mim, esse celular você vai dar para suas sobrinhas? Ela falou, não, eu vou dar para a Evelyn. Ela falou, você tira o celular, eu pego o celular, você desconta todo mês uma parte do valor do celular do meu pagamento. Ele falou assim para ela, não, mãe, você pode pegar o celular e dar para a Evelyn, eu não vou descontar nada. Glória a Deus. Ela deu o celular, quer dizer, ela não teve custo nenhum, porque ela não tinha condição de fazer isso, mas a minha neta ganhou um celular que ela precisava, porque minha filha era difícil comprar. Contato, né? Ela faz faculdade de medicina, ela tem a bolsa, mas é muito gasto. Sim. Então, para minha filha comprar o celular seria difícil. E na quarta-feira à noite ela foi lá e levou o celular para a minha neta. Amém. É bênção sobre bênção, né, irmã? Bênção sobre bênção. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso. Bom dia, minha irmã. Qual é o nome da senhora? A paz, irmão. Meu nome é Sandra. Em dezembro do ano passado, eu fiz um PET scan e ele deu um sarcoidose. É uma doença autoimune. E, como eu já dei o testemunho aqui, eu tive caso de linfoma, que é um tipo de câncer, em 2023, para a honra e glória do Senhor, remissão completa. Amém. E em dezembro do ano passado, deu nesse PET scan essa sarcoidose. E aí a minha hemato falou assim, Sandra, vamos correr com isso, você vai ter que fazer uma biópsia, porque a biópsia é demorada, então você tem que correr com isso. O que ela temia? Que a doença, que é o linfoma, estava voltando. Tanto que no PET scan estava escrito lá, doença proliferativa, não sei dizer o nome direito, em atividade. E aí a gente passou bem assim, apreensivo no mês de dezembro, eu, minha família, meu esposo, meus filhos, e eu já entrei em oração, trouxe aqui o meu exame, apresentei, o pastor Daniel orou e falou, irmã, fica firme, porque a vitória sua vai ser garantida. E eu, assim, eu sou muito determinada no que eu vou fazer, e aí eu falei assim, eu vou pedir outro PET scan, porém a minha médica não aceita um em cima do outro. Eu troquei de médica e pedi um outro PET scan. E no meio desse tempo, quando eu fui, eles colocam lá um número, ele estava 15,3. Quando eu fiz o segundo PET scan, depois da oração do pastor Daniel e a gente determinando, ele já tinha diminuído, já estava 9,3. Ah, que benção. E a gente em oração. E aí fiz a biópsia do tórax, é uma biópsia bem sensível, bem delicada, a gente sente muita dor, mas passei determinada, com fé no nosso Senhor Jesus. E aí fiz a biópsia, realmente deu o diagnóstico. O meu médico que me operou falou assim, Sandra, pneumo. Fui para o pneumologista, ele olhou o exame e falou assim, realmente tem uma sarcoidose aí, nós vamos entrar com corticoide por tempo indeterminado. E ali, quando ele falou isso por tempo indeterminado, a gente sabe que a corticoide no corpo da gente, ela é destruidora, né? Eu não sei explicar o que ela faz, mas a gente sabe que é destruidora. E eu peguei e falei assim, tudo bem, a boca dele falou, mas eu sei que o meu Deus é fiel para fazer muito mais, além do que eu peço e do que eu imagino. E aí eu peguei aquele remédio e falei assim, Senhor, eu consagro esse medicamento a Ti. Eu sei que eu não vou ficar com esse medicamento por tempo indeterminado. E mesmo assim, ainda declarando ali a minha fé, porque Deus já tinha mostrado para mim que Ele estava
é 15,3, mas já estava diminuindo, já estava 9,3, sem medicamento, sem nada. E aí eu peguei, consagrei o medicamento, e aí quando eu fiquei ali firme, ainda firme na fé, e aí quando eu voltei agora, essa semana no médico, o médico olhou, ele até brincou, ele fez assim, vamos ver o que tem aqui, ficou me enrolando, aí falou assim, Sandra, não tem mais nada. Ai. Sumiu, não tem mais nada. Que Então, bênção. essa sarcoidose, gente, é uma doença autoimune. A gente sabe que uma doença autoimune, ela vem e ela fica. Então, você tem que passar a vida com antibiótico e com antibiótico. Eu sei que eu ia ter que tomar corticoide, talvez para o resto da vida, como o médico falou, por tempo indeterminado. E para a honra e glória do nosso Deus, eu estou livre dessa doença autoimune, eu não tenho mais. E o médico já vai, com certeza. Eu só não desmamei ainda corticoide porque a minha filha é enfermeira e ela falou, mãe, não pode, não é de qualquer jeito, você tem que ir no médico. Meu médico está marcado essa semana para já desmamar. E estou livre disso, para a honra e glória do Senhor. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, Amém. em nome de Jesus. Amém. Fica firme, irmã. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Bom dia, irmã. Qual é o nome da senhora? Bom dia, pastor Marta. Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque na minha família teve casos de pessoas que morreram com câncer. Aí, uns meses atrás, eu fiquei sabendo que duas minhas irmãs, uma que mora aqui no interior, o médico tinha desconfiado que ela estava com câncer. Mas ali eu fiquei firme na palavra de Deus. E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, o pastor Valquírio, o pastor Daniel e a pastora Jacira, que eu conversei com eles, né, tudo isso, mas eu não fiquei revoltado com Deus, falei, o Senhor está no controle. Aí o médico fez um exame, tudo isso, e o pastor Valquírio mandou fazer aquele bolo e aquele pão, né, que era para dar para quem estava doente. Aí, orando para todas duas, né, e aquela no interior também, aí ela fez o exame, pastor. Não deu nada, e essa aqui de Guarulhos, deu que ela tá com, que ela operou tudo isso, fez a radioterapia, mas graças a Deus, eu pedi para Deus, primeiramente, falei, eu quero ir na tua casa, não quero faltar um dia para mim ouvir a tua palavra, e Deus preparou os dias certos para mim vir cuidar dela, e ela, graças a Deus, eu levava o óleo ungido, ungia a casa dela, ela, tudo, e não caiu um fio de cabelo. E as duas estão tudo bem, graças a Deus. Então, agradeço a Deus e todos, o pastor Valquírio e todos vocês que me deram atenção. Foi uma luta muito forte, mas eu não saí do caminho de Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Fica firme, irmã. Deus tem mais na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Isso. Tá. No final do culto vai ter a cantina lá, vocês que querem comer um lanchinho, né? Dá um pit stop lá na cantina lá. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Convido a todos, coloca a mão sobre o coração. Já já o nosso pastor hoje da igreja vai estar aqui nesse altar consagrado. E eu creio que vai ser uma bênção, meu irmão. Eu creio que vai ser um dia de renovo, um dia que Jesus vai visitar cada pessoa que aqui está. Abra o teu coração, meu irmão, e cria naquilo que Ele tem na tua vida, em nome de Jesus. Isso, fecha seus olhos. Começa a falar com o Criador, começa a falar com o Rei do Rei, do Senhor dos Senhores. Isso, ó Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui porque cremos, meu Pai, que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível em nossas vidas, Pai. Pai, há pessoas aqui, meu Pai, que clamam por Ti, Jesus. Que clamam pela Tua presença, Pai querido. Então vem, Espírito Santo, envolvendo cada vida que aqui está. Envolvendo cada pessoa que aqui está de uma forma muito especial, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Queremos mais da Tua presença, Jesus. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, vem
encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás por perto. Pede mais uma vez, vem encher o vaso, Senhor. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Pede esse renovo. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Oh, você pode levantar suas mãos e pedir: vem encher o vaso, Senhor. Vem encher o vaso. Você veio para isso nesta manhã. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, por onde tenho andado, sempre, sempre estás por perto. Você precisa desse renovo. Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos, meu Pai, esse renovo na Tua presença. Nós queremos, Espírito Santo, meu Pai, esse renovo, esse preenchimento, meu Pai, na presença do Senhor nesta manhã. Nós queremos sair daqui hoje, Jesus, renovados, transformados. Nós queremos sair daqui hoje, meu Pai, nesta manhã, cheios da Tua presença, Pai. Nós queremos sair daqui hoje transformados. Nós queremos sair daqui hoje tocados, meu Pai, por uma unção maravilhosa. Aleluia, 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 aleluia. O rabaxere me canta la mamá, tore me canta la mamai. O rabacanta la machei, canta la mamai. Vai tomando este lugar, Espírito Santo. Vai tomando, meu Deus, cada canto desta igreja nesta hora. Meu Deus, que o Senhor comece agora a enviar os Teus anjos. Anjos magníficos em poder, Jesus. Que ouve a Sua voz, que faz, meu Deus, a Tua obra. Obra esta, meu Pai, que precisa ser feita aqui nesta manhã, no meio do Teu povo, Jesus. Meu Deus, venha alcançar esta pessoa que precisa de um renovo, que precisa, meu Pai, ser ungida de novo, que precisa recuperar, meu Pai, a comunhão novamente, que precisa, Espírito Santo, de um norte, que está necessitada, meu Pai, de uma direção dos céus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Vem encher o vaso, declare: vem encher o vaso. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Por
por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás por perto. Comigo, vamos. Vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás. Renova-me, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Solte sua voz, declare: renova-me, renova-me, Senhor. Venha curar, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Só a igreja declare: renova, Senhor. Venha curar, venha as minhas. Eu quero melhor. Renova-me, renova, Senhor. Venha. Eu quero melhor. Renova. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Oh, exaltado seja o teu nome, Jesus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Hoje o Senhor quer encher esse vaso. O Senhor quer encher a tua igreja. O Senhor quer ver o seu louvor, não somente as suas palmas. Glorifica Jesus, digno de toda honra, de toda glória, digno de todo louvor, digno de todo louvor. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Digno é o Senhor de ser glorificado, exaltado. Aleluia. Renova, Senhor. Venha curar, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. renova-me, Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Só as mulheres, não terminou. Vamos lá comigo. Renova Renova-me, as mulheres. Senhor. Venha curar, Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. cadê os homens de Deus? Vamos lá. Renova os homens, hein? Senhor. Cadê os homens, Jesus? Venha curar
as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me. Para terminar, encher o vaso. É o que eu mais quero. É o que Eu mais quero. Por onde tenho andado? Por onde tenho andado? Sempre estás por perto. Pede para Deus, vem encher o vaso. Vem encher o vaso. Eu quero. Você também deseja? É o que eu mais quero. Que bonito, Senhor, ver a tua presença no meio do teu povo. Por onde tenho andado, Sempre estás. Agora, hein? Solte a voz. Renova. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Que bom estar com você aqui presente nesta manhã. Você venceu o frio, né? Olha que vitória. Amém? Você venceu o frio. Aleluia. Bom, hoje nós temos uma palavra muito poderosa. Está lá em Gênesis, é o nosso ponto de partida. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Todo domingo a gente tem falado um pouquinho sobre José, né? A Bíblia fala que ele teve 2 filhos e nós estamos aí no mês de Efraim. Deus me fez crescer. Mas para isso, Deus teve que dar para ele o esquecimento, que foi Manassés. Ninguém consegue crescer sem antes esquecer. E Deus tem trabalhado nesta área. Às vezes a pessoa ela não consegue seguir em frente, porque simplesmente ela não esquece do que ela viveu no passado. Seja ele um bom passado ou até um mau passado, vamos falar assim. Que às vezes a pessoa passou por muitas lutas, mas ela não esquece. Talvez ela até foi bem-aventurada no que ela fez, mas ela não é mais. E às vezes a pessoa ela fica olhando para trás e ela nunca consegue seguir em frente. E a palavra de Deus fala sobre José. José ele foi vendido pelos irmãos na casa de Potifar. Mas a palavra de Deus fala que José ele tinha uma palavra, que eu falo que ele tinha o norte. Hoje eu quero falar muito sobre isso, porque às vezes a pessoa ela não tem o norte na vida, ela só fica dando voltas. Ela não consegue sair daquela situação. Ela vai até bem, daqui a pouco ela acha que ela tem um novo plano, um novo objetivo. Daqui a pouco ela está vivendo a mesma coisa, mesmo problema, tudo de novo. E ela não sai disso. Tem gente que só está dando voltas. Quando vai ver, quando pensa que já saiu daquela dificuldade, está voltando para aquela dificuldade novamente. Quando pensa que está vivendo uma coisa nova, não, está vivendo tudo de novo. Mesmas lutas, mesmas adversidades. E por que pessoas não conseguem sair desse ciclo vicioso? Porque essa pessoa não escutou a palavra de Deus. A pessoa que não tem uma direção de Deus, um norte, porque você pode inventar um. Porque às vezes as pessoas, elas criam, elas se tornam Deus da vida delas mesmas, elas se tornam o seu próprio Deus, e ela acha que ela já sabe o que fazer. Ela não precisa buscar, não precisa nem orar. Eu não preciso nem ler a Bíblia, eu sei como que faz as coisas. Não sabe não. Porque somente Deus é que pode dar um norte para a vida dessa pessoa. Mas antes disso, vamos lá, Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que ele foi vendido, José, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Olha que coisa séria. O José ele foi vendido, ele caiu na casa desse homem chamado Potifar, e esse homem tinha uma esposa. A Bíblia até fala que essa mulher, que o José era um homem muito formoso, ele era bonito à vista. E a Bíblia fala que essa mulher, casada, colocou os olhos em José e disse, deita comigo.
o marido não ficava provavelmente muito em casa, e tudo que ele tinha estava na mão de José. José se mostrou muito fiel. E por que José não caiu, pastor? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele temeu, ele sabia que ele não podia desobedecer a Deus. E o versículo 8 diz: porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Olha só, ele era escravo, hein? Foi vendido pelos irmãos, mas quando ele entrou naquela casa, Deus era com ele. E às vezes a pessoa ela perde a bênção de Deus, por quê? Porque às vezes a pessoa já está sendo abençoada, mas aí Deus dá um caminho para a pessoa, ela acha que ela pode mudar o caminho dela, a trajetória. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele foi da nossa igreja, esse rapaz, ele foi até pastor, hoje é pastor de outro ministério. Eu encontrei ele à noite, e ele veio me cumprimentar porque eu fui pastor dele. Hoje ele tem até um cargo grande aí numa outra igreja. E eu falei: o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei: eu parei aqui para tomar café aqui, porque eu estou vendo a mensagem de amanhã. Porque amanhã eu vou pregar para o povo que as pessoas precisam ter um norte. Elas não podem ficar perdidas. Às vezes está dentro da igreja, mas não tem uma direção de Deus. Ele disse: quando eu saí da igreja da graça, eu não tinha. Eu achei que eu podia sair. Eu saí da igreja de pastor, porque eu achava que eu sabia muita coisa. Eu saí. Eu fiquei 3 anos vagando, chorando. Fui trabalhar de Uber e fui andar por aí nas ruas, eu só chorava. Falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não devia ter feito isso. Ele falou: pastor, eu achei que Deus tinha me dado uma palavra quando eu saí. Deus não me deu, não. Foi eu. Eu mesmo que criei, eu mesmo busquei. Porque às vezes a Bíblia é muito grande. E às vezes tem muita coisa. Tem assuntos que Deus fala: vai, fica, espera. Mas você tem que esperar Deus falar diretamente com você. E às vezes as pessoas, elas conhecem um pouco de Bíblia, dizem: não, isso aqui só para justificar muitas vezes. Ele se perde depois. E eu me perdi. Chorei muito, sofri muito. Falei: Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, porque ele não tinha o norte. Ele sentou, eu falei: senta aí. Ele falou: pastor, amanhã eu vou até pregar essa palavra também. Porque eu preguei para ele. Porque o que aconteceu comigo, porque eu não tinha o norte. E às vezes a pessoa está dentro da igreja. Hoje eu não vim aqui de passar informações bíblicas. Eu não vim ensinar para você um pouquinho mais da história da Bíblia. Não, Deus, eu quero que Deus me use para te dar um norte. Porque senão você vai ficar rodeando, e você não vai sair disso. Tem gente que, quando acha que está saindo da dívida, daqui a pouco está voltando com mais uma. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou na tua casa, eu falo com o Senhor, eu oro, eu busco, mas a coisa não vai. Eu falava com as pessoas: a coisa mais fácil é você resolver problema, irmão. Você tem um problema? Você fala: estou com um problema aqui, é sério. Então a pessoa: já sei o que eu vou fazer. Eu vendo isso aqui, eu empresto isso aqui, eu alugo isso aqui, eu pego o dinheiro aqui, pronto, resolveu o problema. Resolveu não. Ou melhor, você resolveu aquele problema, mas você continua perdido. Você vai continuar perdido. Você vai continuar sem rumo, você vai continuar sem direção. E o José, quando veio a tentação, ele disse: Deus já falou comigo que isso é pecado, que isso é errado, eu não posso fazer. Então, quando uma pessoa tem direção de Deus, ela jamais vai tomar uma decisão errada. Por quê? Porque ela sabe o que Deus falou. Ela não vai pela cabeça dos outros, ainda que alguém fale: a mulher era rica, provavelmente bonita, disse: deita comigo. Eu quero você, meu marido não vai saber de nada. Só está nós dois aqui. Ele disse: não posso fazer isso não. E no versículo 9 ele diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal? E olha como ele termina: e pecaria contra quem? E pecaria contra Deus. O que mais pesou aqui foi ele errar contra Deus. E você tem que lembrar que Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele vê tudo. Ele sabe todas as coisas. E às vezes a pessoa ela acha que não. Irmão, Deus sabe o que passa na sua mente.
pastor Jaime fala muito sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, nunca traí minha mulher, mas na mente, nos pensamentos, às vezes diariamente, às vezes a pessoa fica lá, a Bíblia fala que se você colocar os olhos numa mulher e desejá-la no coração, já adulterou. E às vezes a pessoa está cometendo adultério um atrás do outro, e às vezes a pessoa não está percebendo porque ela não consegue ter um rumo na vida, porque o pecado faz a pessoa errar o alvo, e a pessoa não entendeu. Mas é só uma olhadinha, pastor, porque a gente está admirando o que Deus fez, meu Deus do céu, e ainda quer justificar o pecado, cai fora disso. Hoje a rede social é uma coisa séria, porque o Davi, ele não foi para a guerra certo dia, e a Bíblia fala que ele foi na sacada, e na sacada, que era como se fosse uma janela grande, ele foi lá e viu uma mulher nua tomando banho, e ali ele colocou os olhos. Ele olhou para aquilo lá, e o desejo entrou no coração dele. Tem que ver se não vai dar microfonia. E aí ele colocou os olhos naquela mulher, e desejou no coração. Foi perguntar, quem é aquela mulher? Aí disseram, essa mulher é a mulher de Urias. Ele disse, essa mulher é casada, o que eu estou fazendo? Não, ele disse, chame essa mulher. E a mulher já queria mesmo. Então ali já foi uma armadilha. Hoje a internet é assim. Tem uma janelinha, o negócio fica assim, clica aqui. E a pessoa... E abriu aquele negócio ali, irmão, acabou. No momento que a pessoa clica lá, abre aquele negócio, acabou, irmão. A vida dela é de mal a pior. Mas deixa eu te dar um norte. Deuteronômio capítulo 2, verso 1. Eu já estou pregando, tá? Deuteronômio 2, 1. Você tem que ser igual José. José, ele teve um norte. Ele não estava perdido. Ele sabia o que estava fazendo. As pessoas, o diabo podia usar o que fosse contra José. José estava firme. Não, amigo, não quero. Não, vamos fazer isso aqui porque isso aqui é bom. Estou fora, amigo. Não, porque isso aqui é bonito. Não, estou fora, amigo. Porque ele já tinha uma direção, ele já tinha uma palavra. E eu pergunto para você que está aqui, você tem um norte na sua vida? Você que está aqui na igreja, você tem uma direção de verdade de Deus? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe para onde você está indo? Pastor, eu estou tocando. Pior coisa que tem quando você pergunta uma pessoa, como que você está? Estou indo, está indo para onde? Indo para casa, indo para o inferno, indo para o céu, você está indo para onde? Porque você tem que saber para onde você está indo, porque às vezes a pessoa nem sabe para onde está indo. Está entrando em cada enrascada, em cada caminho, criando o seu próprio caminho. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo com um casal, eu atendi várias pessoas na sexta-feira. O último que eu atendi, eu falei, olha, se você não sabe para onde você não vai chegar a lugar nenhum. Imagine você pegar o seu carro e falar, vou sair. Para onde? Não sei. Você vai chegar onde? Você vai chegar a lugar nenhum. Você tem que saber para onde você está indo. Qual é o caminho que você está trilhando? Para onde você quer chegar? Se você não sabe, não adianta, irmão. Você está perdido. E em Deuteronômio 2:1, eu vou ler nessa versão, vou ler do 1 ao 3. Eu vou ler nessa versão e vou ler na versão linguagem de hoje para você entender. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto. Está falando do povo que saiu do Egito. Quem lembra desse povo? Era um povo que murmurava muito, né? Reclamava demais. Era ou não era? Muito, reclamava muito. Depois viramo-nos e caminhamos-nos ao deserto. Caminho do Mar Vermelho. Olha isso. Como o Senhor me tinha o quê? Como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Imagina a pessoa ficar dando volta, só rodeando. E tem gente que está assim. Ela passa por uma doença, daqui a pouco ela passa, glória a Deus, aleluia, aleluia. Daqui a pouco encontra a doença de novo. E tem gente que está assim. Tem gente que ela vive sempre os mesmos problemas. Tem gente que se converteu, ela veio para Jesus por causa de um problema. Veio para a igreja e continua com o mesmo problema ainda. O problema que trouxe ela para a igreja ainda continua. Não mudou nada. É falta de Deus? Não é falta de Deus, não. Falta você entender que você precisa de uma direção de Deus. Porque senão você vai ficar rodeando, você vai ficar vivendo a mesma história, você vai ficar vivendo os mesmos problemas, você vai chorar sempre pelas mesmas causas, sempre a história vai ser a mesma. A Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já passaram. Eis que o Senhor fez tudo novo. Que novo? Você tem que pegar a sua história e falar: o que mudou na minha vida aqui? Porque talvez você está vivendo, você sempre viveu o mesmo problema. Sua história nunca mudou, porque você ainda não está em Cristo, você ainda não entendeu essa história que você viveu, que fez você vir para a igreja, irmão. Tinha que ser uma página virada, mas não foi. Não está sendo. Está igual esse povo, está rodeando a montanha. Só fica dando volta, chega uma hora que cansa. Porque a pessoa vai vivendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. Mas Deus deu o norte aqui. Versículo 2 diz: então o Senhor me falou dizendo. O Senhor me falou dizendo. 3. Tende já rodeado bastante essa montanha. É o que Deus veio falar com você hoje. Essa palavra é para mim, é para você. Irmão, você já viveu muito essa mesma história. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo motivo, sempre o mesmo choro. E Deus chegou para esse povo e disse: vocês já estão rodeando essa montanha já faz muito tempo. Tende já rodeado bastante essa montanha. Virai-vos para o norte. Deus deu o norte para eles. Vocês precisam, é cá. Essa é a direção. E Deus deu a direção para eles chegarem na terra prometida. E essa direção você precisa ter. Ela não vai vir nem por carne e nem por sangue. Vai ser o Pai, o Deus que revelou. Mas tem gente que às vezes não entendeu. Irmão, tem muita gente que conhece muita coisa da Bíblia. Às vezes quando eu prego aqui, eu estou pregando, aí você está ouvindo a palavra, e aí Deus já te dá uma outra revelação. Não fica nessa aqui que Deus está te dando. Porque às vezes você precisa entender que Deus é um guia, mas também te dá um orientador. O pastor é aquele que está te orientando no caminho. E às vezes a pessoa não está percebendo que Deus está guiando, mas Deus está usando uma pessoa para te orientar. Mas às vezes você não está pegando a orientação. Por isso que existe pastor, para te orientar. Vai para cá, aqui não. Por isso que o pastor é aquele que guia a ovelha. Vai com calma. Porque talvez você nunca venha para ouvir a revelação completa de Deus, que Deus dá na igreja. Porque você sempre está ali com uma revelação nova. Calma. O Saul, ele cometeu um erro muito grande, irmãos. O Saul era um homem que foi escolhido por Deus, ungido a príncipe. E Deus era o guia. Mas Samuel era orientador. E Deus queria destruir o rei Agag com tudo que tinha. Porque os amalequitas e aquele povo tinha que ser destruído, porque estavam desenvolvendo, estava crescendo ali, era um problema para o povo de Deus. E Deus usou Samuel como orientador para dizer para Saul: Saul, vá lá e acaba com tudo. Mata rei, mata mulher, mata tudo. Pastor, criança, é porque você não entende. Um dia um pastor contou a história, um gaúcho contou a história, que teve um rapaz que eu não sei se eu vou conseguir contar a história toda aqui, não sei se eu lembro toda a história, que ele viu um trem, e ele era muito negócio de campo, de ficar laçando boi. Aí passou um trem, né, com a fumaça, ele disse: bate, eu sei laçar boi. Aí daqui a pouco ele viu o trem e falou assim: quero ver você laçar isso. Eu laço qualquer coisa, bate. Pegou a corda, laçou o trem arrastou ele, quebrou tudo, quebrou perna, quebrou o braço, quebrou tudo. Todo arrebentado, né? Camarada sem instrução. Saiu do hospital, todo engessado. Daqui a pouco ele entrou numa lojinha. Aí ele viu aquele trenzinho, sabe, de brinquedo. Quando ele olhou, ele não pensou duas vezes, quebrou tudo. Falou: o que é isso, rapaz? Bate. Eu sei o que acontece quando esse trem passa. O pai dele me arrebentou todo. É melhor quebrar quando é criança. Quando é filhote, já tem que quebrar logo cedo. Não deixa crescer não. Mas a história de Saul é mais ou menos isso.
Porque aquele povo ia crescer, desenvolver, e às vezes a pessoa não se importa muito, que é um probleminha assim, pequeno, mas não agrada a Deus, ela deixa crescer. E Deus falou para Saul: Saul, acaba com tudo. Ele disse: Senhor. O que ele fez? Ele poupou o rei, poupou os animais e poupou algumas outras coisas. Deus mandou destruir? Ele não fez. A Bíblia fala que Samuel passou a madrugada toda, em voz alta, orando por Saul: Deus abençoe esse homem, ajuda esse rapaz. Samuel passou em oração por ele. E quando chegou, Saul olhou para ele, que o camarada fez lá de qualquer jeito, saiu, foi visitar o monumento que ele fez em nome dele. Ele não estava muito preocupado, estava fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí, quando amanheceu, o homem de Deus passou a vigília da noite, e o indivíduo que precisava ser abençoado nem se importou, fez de qualquer jeito e foi para outro lugar. Quando voltou de manhã cedo, ele saudou Samuel. Ele disse: Samuel, paz seja contigo. E Samuel disse assim: você fez o que Deus mandou? Ele disse: eu fiz. Fiz tudo o que Deus mandou que eu fizesse. E aí, o Samuel falou assim: mas que balido é esse aí de ovelha, que eu estou ouvindo aí, mugido de boi, de vaca? Aí ele deu a desculpa. Olha lá, e disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ele não obedeceu. E Deus falou para ele: então disse Samuel a Saul: espera, a ti declarei que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. Olha o jeito que ele falou. Falou: amigo, Deus falou comigo esta noite a teu respeito. Ele falou: fala. É a pessoa que não tem nem respeito, irmão, às coisas de Deus. Ele falou: rapaz, eu tenho uma revelação de Deus para você. Ele falou: fala. O que é? Ele mostrou uma pessoa totalmente sem respeito, sem temor algum. Então disse Samuel, disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei de Israel. Aí ele fala aqui que era para ele destruir tudo. Eu não vou ficar nessa mensagem, porque é a mensagem para outro dia. E aí Deus falou assim: era para destruir tudo, rapaz. Hoje Deus poderia ter confirmado tudo. Irmão, tem gente que não tem o norte. Por quê? Porque ela não quer seguir a direção de Deus. Ela quer seguir a sua própria direção. Por quê? Como Saul. Saul, ele tinha um guia, que era Deus. Mas ele tinha também quem? O orientador. Samuel, pastor. Que estava orientando ele. Mas não, ele fez do jeito que ele queria. Perdeu. Saul era para ser um homem muito grande, bem sucedido, mas não fez. É aquela pessoa que escuta, gosta, balança a cabeça, diz até amém, mas sempre está querendo fazer da sua própria maneira, do seu jeito. Vai perder, porque Deus, a glória é do Senhor. Você não pode roubar a glória de Deus, você não pode fazer do seu jeito. O Pedro, quando foi seguir Jesus perguntou lá em Mateus capítulo 16, vamos ver lá? Mateus 16, 13. Deixa eu ler o Deuteronômio 2:3 na linguagem de hoje para você ver. Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Olha a versão. Irmão, tem gente na igreja. Hoje, né? Já era 2 horas da manhã, eu ainda estava em oração. Eu não consegui dormir. Falei: Deus, orando, só precisa dar um rumo para aquele povo. Tem pessoas que estão indo para a igreja, são bem fiéis ao Senhor, mas são pessoas que estão completamente sem rumo. Se você não sabe para onde você vai não vai chegar a lugar nenhum. E Deus está falando com você aqui hoje. Você tem que falar com Deus: Deus, eu preciso de uma revelação do Senhor. Porque se você não tiver uma revelação, você não vai ser igual José, que negou o pecado. Você vai falar: qual o problema que tem? Qual o problema de eu aceitar aqui o pecado? Qual o problema de fazer isso? Todo mundo faz, você não tem uma palavra. Você vai achar que você pode fazer como todo mundo faz. Você vai fazer o que todo mundo faz. Deus é Deus, irmão, de direção. Deus, ele só pode abençoar uma pessoa quando essa pessoa é dirigida.
E tem gente que não está querendo ser dirigida por Deus, é a própria pessoa. Quer dizer, não precisa orar não, eu já conheço a palavra, não conhece não. Deus sempre vai falar a palavra dele, o que você precisa fazer, qual que é o segundo passo que você tem que dar. O texto diz, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão na direção do norte. Deus tem que dar um norte para você. Como que Deus escolheu Pedro? Quem era Pedro no meio dos 12? Lá em Mateus 16, 13, eu vou ler na versão normal, o texto diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus parou com os seus discípulos, porque vinha muita gente na época, toda a sua atenção, hein? E as pessoas buscavam a bênção, as pessoas queriam a bênção de Deus. E Jesus olhou para aqueles que estavam seguindo ele, diariamente, e disse, e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? O que dizem os homens ser o filho do homem? Deus perguntou, o que o povo anda falando por aí? E eles falaram, e eles disseram, uns falam que o Senhor é João Batista. Olha como o povo estava perdido. As pessoas buscavam, as pessoas se aproximavam, as pessoas viam os milagres, mas não sabia de verdade quem era aquela pessoa que estava na frente deles. Que era o próprio Filho de Deus, eles estavam sem rumo, coitados. Aí cada um tinha um pensamento, cada um tinha uma ideia. E eles falaram, o povo está dizendo que o Senhor é a encarnação de João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é o tal de Elias. Outros falam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Eles não sabiam. Versículo 15. Disse-lhe ele, e vós? E vocês que andam comigo diariamente, quem dizes que eu sou? E vocês? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é que está seguindo? E eles disseram, volta lá no 15. Disse ele, e vós, que dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Provavelmente os outros discípulos ficaram em silêncio, porque eles não tinham resposta, porque eles não tinham certeza. Pastor, por que eles não responderam com certeza, igual Pedro? Porque eles não tinham a revelação de Deus. De todos, o único que tinha a revelação de Deus, quem era? Era o Pedro. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro sabia quem era Jesus. Ele sabia quem ele estava seguindo, ele sabia que não era qualquer um ali. E aí Jesus respondeu para ele. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bajornas, porque não foi o quê? Não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está lá no céu. Irmão, tem gente que está num pecado vergonhoso, que se a pessoa não tiver uma revelação de Deus, ela não para. Porque o pastor já falou, família já falou, pessoas já aconselharam, pessoas já brigaram. Mas a pessoa está tão no caminho dela que a pessoa não está enxergando, não vai escutar ninguém. Se a pessoa não buscar em Deus, Deus, fala comigo, eu quero a revelação do Senhor, ela não vai parar. Porque o pecado vai convencer a pessoa que é esse caminho mesmo que ela tem que seguir. Porque o diabo é assim. O demônio, ele quer fazer com que a pessoa seja envergonhada. Porque depois que a pessoa, ainda que a pessoa se arrependa, ela vai ficar com a vergonha depois. É isso que o demônio quer. O demônio quer deixar lá a marca da vergonha dele. Tem gente, irmão, que está numa situação que está empurrando com a barriga. Se a pessoa não parar e não buscar uma direção de Deus, ela vai continuar sem rumo. E o Pedro tinha. E quando você tem a revelação de Deus, não foi carne, não foi pessoas humanas que deram aquela revelação para Pedro. Quem está entendendo? Foi o próprio Deus que deu para ele. Deus revelou isso. E o próprio Jesus disse, rapaz, não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso. Foi meu Pai que está no céu. Deus deu aquela revelação para Pedro.
E olha o que o Pedro recebeu, irmão, olha o que tem quando você tem a revelação de Deus. Pois também eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Disse, você é Pedro, mas sobre esta revelação que Deus te deu, o diabo não vai conseguir prevalecer contra você. Quando você tem a revelação de Deus, você fica tão seguro que você não tem medo das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu falava assim, antes de vir para cá, para Guarulhos, eu até contei o caso. Eu já estava há mais ou menos 4 anos em Bauru, e aí o pastor já falou assim, Valquí, eu acho que está na hora de você ser trocado. Aí todo mês que eu ia, ela falou assim, não vai ficar lá não, hein? Aí chegou perto de trocar, colocar as crianças na escola, em janeiro. Falou, eu acho que nem dá para fazer matrícula das crianças lá, hein, Valquí? Que eu acho que você vai sair de lá, eu vou te colocar em outro lugar. Aí a Cecília chegou para mim e falou assim, e aí, a gente matricula as crianças ou não? Falei, espera aí que eu vou falar com Deus. Aí toda noite comecei a falar com Deus, Deus, eu preciso de uma direção. Porque eu estou indeciso, eu não quero ficar assim. Não sei se eu vou ficar, porque aí matricula a criança, não matricula, se eu preciso. Eu fiz uma oração, daqui a pouco eu confesso, sabe quando você está orando assim, você cai no sono? Eu estava orando, quando fui ver, eu já estava dormindo. Quando eu dormi. Eu não acredito muito em sonho, não. Não vou falar. Tem gente que tem esse negócio. Não, porque Deus fala com sonho. Não, só se for um propósito muito grande. Porque tem gente que tudo que sonha, acha que é revelação de Deus. Não é não. Não é não. Salmo 5,3, a Bíblia fala, 5,7 eu acho. Ou é Eclesiastes. Eclesiastes 5,3 eu acho. Tem que ver certinho, não lembro. Que fala que pelas muitas preocupações vem o sono. Isso, porque da muita ocupação vem os sonhos. Que às vezes a pessoa está tão preocupada com tanta coisa, aí ela começa a sonhar com tudo aquilo lá. Aí é Deus que falou, não, é que você está preocupado com um monte de coisa, você está até sonhando. Né? E aqui. E aí eu deitei. Quando eu deitei, aí Deus falou comigo. Os seus dias estão em minhas mãos. Eu acordei e falei, opa, isso está na Bíblia. Eu nem sei quando foi que eu li isso. Eu não tinha lido recentemente esse versículo, não tinha. E aí, está lá em Salmo 31,15. Aí, quando eu acordei, aquilo veio no meu coração, eu falei, Deus falou comigo. Está na Bíblia. Procurei, estava na Bíblia. Os seus dias, os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Eu peguei aquela palavra, me ajoelhei na cama, fiz uma oração séria com Deus, porque ali foi uma direção. Eu falei, Deus, eu não vou ficar nem um dia a mais e nem um dia a menos nessa cidade. Eu não quero que o Senhor nem me tire antes e nem me tire depois. Eu quero que o Senhor me tire na hora certa. Passou um tempinho, o pastor Jaime falou assim, você é para Ribeirão Preto. O pastor que veio lá do Rio Grande do Sul, ia para Bauru, do estado, que estava cuidando do estado, ia para Bauru e eu ia para Ribeirão Preto. Na hora meu coração fechou. Falei, Deus, não é a hora. Porque eu tinha uma revelação de Deus, tinha a palavra. Você não ficou contente? Não fiquei. Aí passou um tempo, o pastor Jaime falou assim, Valquí, eu estou te tirando daí e vou te dar uma missão, você vai para Guarulhos. Eu falei, eu sei. Por quê? Por causa da palavra. Porque, meu irmão, quem guarda o mandamento vai saber o tempo e a hora das coisas. Talvez você não sabe o tempo de nada. Pastor, aí, pastor, quando que eu vou sair disso? Porque você não tem a revelação. Que na hora que você tem a revelação de Deus, a palavra de Deus, você sabe, meu irmão, como que vai acontecer. Você sabe o tempo das coisas, você sabe se é o momento ou não. Você tem o discernimento da palavra. O que está faltando para você é você buscar isso. Não é só vir para a igreja e ficar ouvindo o pastor pregar. O pastor pregou uma história de José. O pastor falou que a gente está sem rumo. Não! É você ouvir. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. O pastor pregou. E ouvir da palavra, o Espírito Santo fala. E daqui você sabe, Deus falou comigo. Acabou.
Não é só para ouvir, não, o pastor pregar. Não, é você aprender a ouvir Deus falar com você também. Eu ouvi Deus falar comigo. Aí todo mundo dizia, está chegando a hora. Eu falei, não sei, Deus não falou ainda. Porque senão você vai ser sempre guiado pelas pessoas. Eu era guiado pela palavra. Cecília, vamos matricular? Cecília, já era para ter matriculado. Mas como que você sabe? Eu sei, estou falando para você. Para mim ter essa benção aqui, a Cecília falou assim, o que você acha que é? Eu falei, eu tenho certeza que é menina. Pode escolher o nome de menina, porque é menina. Quando foi o Isaac, ela perguntou, o que você acha? Eu falei, Deus não falou comigo, mas falou com você. Ela falou, é menina, então é menino. Eu nem vou me intrometer nisso, porque Deus sabe como fala com o servo dele. E ela falou, Deus falou para mim que é homem. Falei, então é homem. O que você acha? Não acho nada. Não coloca eu nisso aqui, porque eu não vou falar nada, porque Deus não falou comigo. Você precisa ser assim, irmão. Tem gente que fica falando as coisas sem Deus ter falado nada. Fica criando um monte de coisa. Deus não falou nada, então fica quieto. Você fica criando coisas que não existem, coisas suas. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso naquilo que você pensa, naquilo que você quer. Deus tem compromisso naquilo que ele fala. Diga a glória a Deus. É isso que você tem que aprender. Quando o Pedro ele teve a revelação de Deus, olha o que Deus falou para ele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, quando você tem a revelação de Deus, nada do que se levantar depois vai prevalecer contra você, porque você tem a revelação de Deus. E o que mais? Versículo à frente, 19. E eu te darei as chaves dos céus, as chaves do reino dos céus. Quem é que tem a chave da tua casa? Todo mundo? Hã? Não é todo mundo que entra lá, não. Meu irmão, o segredo dos céus, Deus só dá para quem ele dá a revelação. A pessoa tem a chave. O Pedro ele tinha acesso, ele podia entrar no reino dos céus e buscar o que ele queria, a hora que ele queria. Ele tinha a chave. Tem gente que ainda não tem a chave, irmão. Tem gente que só vive batendo na porta, esperando ser atendido. Você nem precisa, você tem a chave, você entra. Porque a pessoa que tem a revelação, ela tem acesso aos céus, ela busca, meu irmão, ela tem direito à bênção de Deus. Foi entregue na mão dele lá, por causa da revelação. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares aonde? Na terra. Será? E tudo que desligares aonde? Na terra. Será desligado nos céus. Irmão, ele tinha autoridade a partir daquele momento, porque ele recebeu essa revelação. E por que Deus deu a revelação só para Pedro e para os outros? Porque não buscaram. Porque não desejaram. Existem muitas pessoas que elas só estão batendo na porta, buscando o acesso, mas se você tiver a revelação, Deus não vai te dar uma resposta, Deus vai te dar a chave. Você vai poder ter acesso a hora que você quiser. Você não vai ter medo das coisas que acontecem ao seu lado, porque você já tem, irmão, direito da vitória na sua vida. Agora, tome cuidado para você não errar. Vamos ver o que diz 2 Crônicas 36, 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, 16. Primeiro nós falamos de José. José ele não caiu em pecado porque ele tinha uma palavra de Deus. Pastor, o que eu faço aí? Eu tenho que orar para não cair em pecado. Não, mas se você não tem a revelação de Deus, Deus não se revelou para você. Porque a pessoa só cai, irmão, quando ela não sabe o perigo que tem. Mas se ela tem comunhão com Deus, Deus fala com ela. A pessoa não cai nessa enrascada, ela não toma atitudes. Ela não toma decisão porque ela sabe. Ela sabe que Deus já falou com ela, ela sabe o que ela tem que fazer. O Pedro, ele era totalmente diferente dos outros discípulos, porque ele tinha a revelação dos céus. E Deus falou para ele, o diabo não vai prevalecer contra você por causa disso.
E você tem a chave do reino dos céus. Se você falar vai acontecer, acontece. Se você falar não vai acontecer, não vai acontecer. Está na sua mão, você já tem a chave. Enquanto você não tiver a revelação de Deus, não adianta. Pessoas vão cansar de falar com você, porque a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Se você quiser sair dessa situação, você precisa buscar a direção de Deus. Você não pode continuar sem rumo, não. Mas o que acontece? Tem gente, irmão, que escuta muitas palavras, mas não escutam, zombam. A pessoa começa a ter um olho crítico, porque está ouvindo aquela palavra, acha que tem outra melhor. Não tem, não. Você tem que aprender a ouvir, porque vai chegar um momento que não vai ter nenhum remédio para você. Às vezes você tem que esquecer tudo que você já viveu. Virar a página. É um recomeço. Tem gente que tem que falar, pastor, eu tenho 20, 30 anos de Igreja da Graça. Não, hoje é o primeiro dia que eu estou aqui. Porque você está misturando tudo. Esqueça, já passou. Deus não está no passado, Deus está aqui no presente. Então, às vezes, você tem que virar a página e falar assim, eu vou recomeçar. A partir de hoje, daqui para frente, eu vou seguir. Deus falou comigo. Vai seguir em frente, irmão. Senão você vai ficar igual aquela mulher de Ló. Né? Vai virar uma estátua de sal, nunca mais vai sair disso. Por quê? Porque a pessoa só fica olhando para trás, o que aconteceu lá atrás. Você não vai seguir em frente. E diz assim, porém zombaram dos mensageiros de quem? Nunca faça isso. Nunca. Nunca zombe. Um dia um missionário chegou assim e falou assim para uma senhora, a senhora está bem? Ela disse, tudo bem. E o marido? Ótimo. Não estava. O homem de Deus já perguntou porque Deus já queria usar. Não, ele perguntou para saber. Não, ele perguntou porque o homem de Deus, quando pergunta, ele tem uma palavra para dar. Foi bom o senhor ter perguntado, pastor. Pastor, não estou bem, não. Pastor, inclusive, eu quero que o senhor entre em oração por mim, porque eu estou muito desanimado. Eu estou muito fraco, preciso que o senhor interceda por mim. Pronto. Aí a pessoa fica assim, pergunta, mas não fala, não, você que tem que falar. O homem de Deus já começou a conversa. Está tudo bem? Você não falou porque você não quis. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Irmão, o nosso guia é o Senhor, mas o orientador sou eu aqui agora. Não despreze essa palavra. Não zombe. Que palavra? Que palavra? Você está sem rumo. Eu estou aqui te orientando para você buscar em Deus um rumo na sua vida. Se continuar desse jeito, você vai chegar aonde? Essa família vai chegar aonde? Daqui a pouco não vai ter essa família. Se continuar do jeito que está. Tudo que você tem vai acabar, porque se continuar desse jeito, você está vendo que a coisa está se acabando, a coisa está piorando, a situação está cada vez pior, se você não buscar uma direção de Deus, vai acabar. Mas por que a pessoa está assim? Porque zomba das palavras do mensageiro, desprezam as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, vamos ler juntos? Que mais nenhum remédio houve. Isso aqui é um puxãozinho de orelha agora para você, para. Melhor parar. Escuta as orientações que Deus tem dado. Deus tem dado para nós boas palavras. Para. Que às vezes você vem, escuta e diz, eu acho que não é bem assim. Eu já não concordo. Para. Que Deus está lhe tratando, vai chegar uma hora que não vai ter mais remédio para você. Não vai ter mais remédio, porque Deus falou, já usei tudo. Já usei meu servo, já chamei atenção, mas essa pessoa não escuta. Até que não houve mais remédio, irmão. Não vai ter mais jeito. Porque a pessoa está ouvindo, e Deus está chamando a atenção. Pare, se conserte, você precisa orar, você precisa se comprometer, você precisa se firmar, e a pessoa não faz. Até que não tem mais remédio, não tem mais jeito. Deus fala, não tem mais o que fazer. E aí Deus entrega a pessoa para os seus desejos e suas vontades. Agora fique. Agora você vai seguir o que você quer. Você vai decidir. Não deixe isso acontecer, irmão. Porque Deus é o Deus que quer cuidar de nós. Diga glória a Deus. A decisão de Deus hoje é cuidar de você, dirigir a sua vida, te dar uma revelação,
te dar um rumo. E eu falei hoje, eu estava em oração, falei, Deus, eu estou pregando lá a palavra, e se a pessoa, ela precisa de um rumo, qual que é o rumo que eu preciso ter? Você precisa desejar a bênção de novo. Porque talvez você tenha um problema, e o que você está fazendo? Você senta, aí você fica pensando, o que eu faço? Não, você não vai fazer mais isso. Porque quando você senta e começa a ficar buscando o que fazer, então você mesmo está criando o seu milagre. Você está deixando Deus de lado. E você está querendo resolver. Você está querendo resolver. Então mude o que você está fazendo. Se você tem um problema, você está sentado, você está buscando uma solução, não faça mais isso. Entre em oração. Fala, Deus, fala comigo. Eu estou aqui em oração, quero falar para o Senhor que eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho uma direção, eu não quero fazer coisa da minha cabeça, eu quero que o Senhor me dirija. Eu quero que o Senhor fale comigo. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela escuta a palavra, mas quando ela vai tomar a decisão, ela fica pensando, o que eu faço? Daqui a pouco vem uma ideia dela. Disse, já sei, vou fazer isso. Vai dar ruim. Como já tem dado. Porque você está buscando, você está desprezando a bênção e está buscando o seu próprio caminho. Os caminhos do Senhor são melhores que os seus. Se você orar a Deus, Deus vai te dar uma direção. Porque lá no Salmo 109, versículo 17. Esse versículo é forte, hein? Eu já vou orar com você. Salmo 109, 17. Durante a semana toda a gente vai falar. Hoje só é o início do que eu estou pregando para você. Você precisa de um rumo na sua vida. E talvez hoje Deus pegou você numa hora certa, porque eu estou pregando aqui e você sabe que você está sem rumo, sem direção. Você está completamente perdido. Talvez esses dias você parou e falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei mais o que fazer. E hoje Deus me trouxe aqui para te dar essa palavra. Deus vai te dar um rumo. Deus vai te dar uma direção. E você precisa. Senão você vai ficar vivendo a mesma coisa. Então vamos recapitular enquanto você está achando o Salmo 109, 17, que eu quero que você grife na sua Bíblia esse versículo. São dois. O 17 e o 18. Tem que grifar. E grifa de uma maneira que você não esqueça. Tem gente que está aqui dizendo que quer a benção, quer nada, irmão. Não está desejando a benção, porque toda vez que tem problema, fica buscando o seu próprio milagre, fica pensando o que vai fazer. Não é você não, você não entregou sua vida para Jesus, é Jesus que vai falar com você. Salmo 109, 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Ô pastor, eu não quero a maldição não, o que é isso? Quem é que ama a maldição? É a pessoa que quando está com problema senta e fica buscando, o que eu vou fazer? É o que você está fazendo. Por quê? Porque você sabe que Deus pode te abençoar, mas você não busca nele. Porque você acha que ele não tem nada para te dar, por isso que você não ora. Vai resolver problema, não ora, não busca em Deus, não fala com Deus. Fica procurando aquilo que já sabe, não esqueça que você já sabe, vai falar com Deus e o Espírito Santo vai falar com você. Não é assim que toma a decisão. Visto que amou a maldição e ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou o quê? Ah, pastor, quem é que não deseja a bênção? Você. Que quando está com problema, em vez de dobrar o joelho e falar com Deus, fica sentado na cama pensando, o que eu vou fazer? Você acha que isso é desejar a bênção? Porque se você realmente desejasse a bênção, você ia pegar o quê? Você ia vir para o culto, você ia chorar, você ia se preparar. Deus fala, usa o teu servo, fala comigo lá, o que o Senhor falar eu vou obedecer. Mas não! Irmão, a bênção está se afastando de você por causa disso. E ele diz, pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. 18. Assim, como se vestiu de maldição, tal como uma veste. Irmão, tem gente que está se vestindo de maldição, está se cobrindo. Assim penetre ela nas suas entranhas como água. Você sabe que a água, onde tiver um buraquinho, ela entra, né?
Irmão, a maldição está se espalhando como água e em seus ossos como azeite. O azeite, se você coloca, ele vai se espalhando também. Tem gente que está sendo tomado por uma maldição. Por quê? Porque não desejou o quê? A bênção de Deus. Não presta atenção no que Deus está falando. E quando eu li isso, eu falei, Deus, agora nós precisamos de uma direção. Porque eu ensinei o teu povo a importância de ter uma direção de Deus. E qual que é o primeiro passo para tomar uma decisão? Não seja igual a mulher de Ló. A mulher de Ló já estava salva. Porque a Bíblia fala que os anjos pegaram na mão dele, da mulher e das filhas e tiraram. Foi o anjo de Deus que tirou. Quando ela já estava quase fora da cidade, ou provavelmente fora, o anjo disse, vamos, sai da cidade e não olhe o quê? E não olhe para trás. Isso só falou muito comigo. Sai dessa cidade e não olha para trás, vai em frente. Mas a palavra de Deus fala que a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás. E quando ela olhou para trás, a Bíblia fala que ela se tornou uma estátua de sal. Dali ela não saiu nunca mais. Se você quiser, pastor, eu quero sair disso, eu não quero voltar e ficar vivendo isso aqui a vida toda. Então você não pode olhar para trás. Escuta o que eu estou te falando. O que é olhar para trás? É você ficar falando, eu fui, eu fiz, eu fazia, eu tinha. Porque Deus não pode te dar um novo, que você só fica nesse negócio, eu fui, não é mais. Eu fazia, você não está fazendo mais. Porque tem pessoas que ela ainda acha que é aquela pessoa ainda. Não, você não é mais. O que mais atrapalha a pessoa, irmão, é o passado dela. São as coisas que ela viveu, seja é um passado bom ou um passado ruim. Isso atrapalha a pessoa, irmão. Deus só vai fazer você crescer quando você esquecer. Quem está entendendo? Deus só fez José crescer quando ele esqueceu. Enquanto você ficar preso a isso, você não vai conseguir seguir em frente. Por isso que você está estacionado igual uma pedra. Sua vida não vai para frente, porque você é aquela pessoa que só está olhando para trás. Eu fui, eu fiz, eu tinha, eu fazia. É isso realmente que está impedindo de você seguir em frente e viver algo novo na sua vida. Por isso que eu estou falando para você hoje. Você pode ter 30 anos de Igreja da Graça. Hoje você vai falar assim, hoje é o primeiro dia de um recomeço da minha vida. A partir de agora é o Senhor que vai dirigir a minha vida, não sou mais eu. O que passou, passou, irmão. Basta me dar uma revolta, porque antigamente eu tinha tanta condição de cuidar da minha família, não tenho mais. Hoje Deus tem coisas melhores do que ontem. Não diga, nunca diga, os dias passados são melhores do que hoje. Isso seria um absurdo e um pecado. Irmão, qualquer tempo que você já viveu lá no passado, hoje é melhor. Hoje é melhor. O que Deus pode fazer para você hoje é muito melhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Hoje é melhor. Glória a Deus. Mas tem muito o que falar, irmão. Nós temos várias histórias na Bíblia de pessoas que antes de tomar a decisão foi falar com Deus. O próprio Jesus. Leva o microfone. Você contou o testemunho? Tá com o negócio aí? Traz aqui para mostrar para o pessoal. Ali é o Gessé. O Gessé, ele tem um testemunho. Não, ele vai vir aqui na frente. Não vem não. Só ver aqui. Você vai entender que testemunho é esse aqui. E deixa eu falar aqui com você. E Jesus, quando foi escolher 12 homens, isso está lá em Lucas. Vocês estão prestando atenção? Vocês têm certeza que está prestando atenção mesmo? Mas eu nem acabei de pregar ainda. Jesus, quando foi escolher 12, porque tinha muita gente, como escolher as pessoas certas? Olha que decisão difícil. Porque Jesus tinha que escolher 12 pessoas no meio de muitos. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele passou uma noite em oração. Deus, quem que eu tenho que chamar? Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Jesus fez isso.
Olha lá. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. O que Jesus foi fazer? Não fala para fora. Está falando para dentro. O que Jesus foi fazer? Orar. E passou a noite em oração a Deus. Não é uma noite, não. Enquanto Jesus não tinha uma luz, não tinha uma direção, ele não parou de orar. É isso que você tem que fazer. Não é pegar uma noite, hoje eu vou passar a noite toda orando, porque o pastor falou que Jesus fez isso. Não. Enquanto você não tiver uma luz, você não vai parar de orar. Você vai orar até Deus te dar uma luz. Quem está entendendo? Aí a Bíblia fala, 13. E quando já era dia, já estava claro. Ele já tinha uma luz. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Aqui também deu o nome de apóstolo. Você viu quando Jesus saiu daquela oração? Jesus passava e dizia o quê? Quer ir comigo? Jesus falava isso? Jesus perguntava? Não, ele passava assim, bora. Bora foi eu que falei, tá? Na Bíblia está escrito, siga-me. Pastor, mas Jesus não perguntava, não, ele já sabia o que tinha que fazer. Irmão, depois que você ora e tem a luz, você sabe o que você está fazendo. Quem está entendendo? Tem muito o que falar para você essa semana. Não falta não. Quarta, sexta, é dia de você estar aqui na casa de Deus. O Gessé, ele foi meu obreiro há muitos anos atrás. O Gessé, vem cá Gessé, do meu lado. Ele tinha um Corsa, a coisa era mais bonita, irmão. Ele estacionava na porta da igreja, aquele Corsa branco. Mas era a coisa mais linda. Eu falava para ele assim, rapaz, esse carro seu é tão bonito, rapaz. Aí, olha só como que é coisa de pastor. Eu estou aqui parado e eu não vi mais o carro. Eu falei, será que ele está estacionando em outro lugar? E eu meio curioso, fui ver, falei, não está vindo mais com o carro. Eu não sei quanto tempo já tinha passado, porque faz muitos anos esse testemunho. E aí fui falar com ele. Conta a história aí, rapidinho. Então, realmente, era um carro bonito. E eu comprei ele a prestações. Isso aqui é o carnê, viu? Que ele tem até hoje. Eu guardo. Isso aqui é um livro, não é nem um carnê, é um livro. E o que me aconteceu? Eu era funcionário de uma empresa há 17 anos. Não sei se alguém ouviu falar, uma empresa Pires. E infelizmente essa empresa veio a falir. E é como É a empresa da bolacha lá? Não. Segurança. Segurança, tá. E é como o pastor ministrou aqui. Deu nosso guia, mas ele é o orientador. Eu não falei para ele o que tinha acontecido. É um erro, né? Eu não falei. E essa empresa faliu e eu fiquei sem salário. Só que eu fui até o banco e expliquei a minha situação que estava acontecendo, só que eu já estava em uma outra empresa. E o banco, eu falei, já tinha vencido duas, eu falei assim, no dia 30 do próximo mês, eu pago. O banco concordou. Só que, quando eu cheguei no dia para pagar, o banco só quer o seguinte, está vencendo mais uma, eu só aceito, o banco só aceita as 3, e eu não tinha esse dinheiro ainda. Eu falei, então me espera até o dia 30 que eu pago as 3. Eu saindo de casa, o banco aceitou tudo, saindo de casa 5 horas da manhã para ir trabalhar, já estava na Serasa, 5 horas da manhã, a hora que eu saí de casa, 2 carros me parou, para mim, era para pedir uma informação. Eu parei, fui até ele e falou assim, busquei a apreensão do carro, 5 horas da manhã. Olha isso. Rapaz, estou indo trabalhar. Falei, não, eu busquei apreensão. Aí eu expliquei a situação para ele, falou, rapaz, ali é do banco Itaú, fala com ele. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, fui no banco, aonde? Falei, na Paulista, 13º andar, expliquei para o rapaz que eu ia acertar com ele, que eu já estava em outra empresa, ia receber e pagar as 3. Porém, vocês estão me tomando. Pode tirar tudo que você tem do carro. Eu falei, não vou tirar nada. Tinha acabado de colocar 4 rodas, o jogo de roda esportiva, 4 pneus novos. Fiz tudo. Eu falei, não vou tirar nada. Tira o som. Eu falei, não vou tirar nada. Eu só quero que vocês me levem. O banco falou assim, eu vou te levar até o primeiro metrô. Até o metrô. Eu falei, tá bom. Pode levar, não vou tirar nada. Aí quem me liga, pastor, uma vigília. O pastor, já era quase meia-noite. Ele me ligou, você não vai, você não vem. Logo você. Eu falei, tá bom, pastor. E eu fui a pé, porque não tinha mais ônibus. Aí
lá na ministração, o pastor ministrando a palavra sobre a mulher com fluxo de sangue. Ele não sabia do problema do carro. Sei que na ministração, já estava lá no fundo, ele falava assim: você, até quando você vai andar de carro? Ou até quando você vai andar de ônibus? Você não cansou, não? O pastor não sabe da minha história. Até quando você vai andar de ônibus? Essa mulher, ela antecipou a benção dela. E por que você não faz? Nossa, ele está falando comigo. Aí eu vou esperar mais se é certeza mesmo. Ele falou: opa, e tem mais, viu? Não confie em advogado. Eu já tinha procurado. Gente, eu não tenho nada contra advogado. Pelo amor de Deus, hein? Ele falou: não confie em advogado. Eu já tinha procurado advogado. Alguns dizem: Gessé, não tem como. Não existe uma forma de reverter isso. Aí na administração ele falou: e mais, não confie no advogado. Bom, eu fui. Não falei nada para ele, fui para casa, segurei a palavra que saiu do altar. Tá aqui, eu vou mostrar pro povo. Aí eu fui para casa. Na segunda-feira eu fui trabalhar, o advogado me ligou: Gessé, sua audiência é amanhã, hein? 1h30. Falei: nossa, já? E eu fui. Cheguei logo cedo. E o advogado demorando. Era 1h30, chegou 1h15, 1h20, o advogado chegou 1h25, 1h30 ele chegou correndo. Gessé, é o seguinte: eu vi lá nas leis, não tem como fazer. É melhor você assinar, devolver o carro para ele tira seu nome da Serasa. Aí, a palavra de Deus ontem saiu do altar que não devo confiar em advogado. Eu falei: não. Aí entramos. Ele falou assim: o rapaz do banco é aquele lá, vai lá, já assina para ele. Só que nós não tínhamos entrado ainda perante o juiz. Aí eu entrei, o juiz foi lá, o juiz, primeira coisa, nem falou com os advogados: e aí, seu Gessé, tudo bem? Foi como você falou: tudo bem. Já queria uma. Falei: tudo bem. O que aconteceu? Falei: eu trabalho numa empresa, expliquei a situação, a empresa faliu, eu fui no banco, expliquei toda a situação. O juiz falou assim: e aí, doutor? Aí ele falou assim: é o seguinte, eu quero o carro dele, eu quero o carro dele quitado. Mas lembra que o juiz falou assim, da empresa da bolacha lá? Como assim? Que você trabalhou numa empresa que... Sim. Ele está esquecendo, eu sei mais do testemunho dele. Está nervoso. Não, meu pastor, aí o engraçado é que o juiz, nem com os advogados, não falou, né? Ele foi direto a mim e perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei o motivo. Aí ele falou assim: e aí, doutor, o que é que você vai fazer? Ele falou: não posso fazer nada. Você pode sim. Eu só sou um representante do banco. Você pode sim. O juiz falou. O juiz falou: você pode sim. Você vai entregar o carro para o rapaz quitado, no lugar que ele determinar. Vocês vão entregar o carro para ele. E aqui está, meu pastor. Você pagou quantas prestações desse carro? Você fez em quantas? Eita, aqui vai ter que contar. Mais ou menos, acho que umas 48 prestações. 48, você pagou quantas? 1, 2, 3 e mais as 3 que estavam atrasadas. Quitado. Aí eu tô em casa, tô trabalhando, aí minha esposa me liga: amor, assim, aí eu já aproveitei a oportunidade e exigi mais um pouco. Falei: só que é o seguinte, eu quero o carro do jeito que eu entreguei. O carro foi com pneus novos, rodas novas, eu não tirei o som, e mais no porta-mala, uma caixa de ferramenta. Ele falou: só não posso garantir a caixa de ferramenta. Eu falei: eu quero do jeito que foi. Aí minha esposa me liga no outro dia: amor, o carro já chegou aqui, em cima de um guincho, e eu fiz eles colocarem dentro da garagem. Abusado, né? Pela vergonha que você passou. Até ferramenta que eu não tinha estava no carro. Deus me doe. O que você fez com esse carro? Calma. Ele tinha prestação de 48, que pegou provavelmente 6 pela contagem. Aí você pegou esse carro, você fez o quê? Aí desse carro, eu tinha um sonho de comprar um caminhão. Desse carro, Deus me deu um caminhão zerado. Na época, 150 mil. 2007. Desse carro, Deus me deu um caminhão de 150 mil.
E hoje é sua renda. Hoje eu estou aposentado, meu pastor. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, GC. Deus abençoe. Ó, nesse dia eu dei uma palavra para ele. Está lá no Salmo 119. É tudo direção de Deus aqui hoje. Salmo 119, versículo 147. Antecipe, irmão, não deixa chegar. Não, quando chegar eu resolvo. Não, vai antecipando, vai orando. Antecipei-me à alva da manhã e clamei. E esperei aonde? Foi essa palavra que eu dei naquele dia do culto. Eu lembro que ele estava em pé desse lado aqui, que ele sempre ficava na porta. Eu falei, não, hoje eu não quero ser na porta não, quero ver você aqui perto. E quando eu preguei, eu apontei o dedo para ele e falei, não fique esperando não, se antecipe. Que a palavra de Deus fala que Davi se antecipou antes de chegar o dia. Ele clamou e esperou na palavra. De 148. Os meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Faz isso. Deus vai te dar uma direção. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Quem entendeu essa palavra de hoje? Mas quarta-feira Deus vai falar comigo de novo, vai me usar sexta-feira e domingo. Mais um domingo Deus vai falar mais um pouquinho. Irmão, Deus vai te dar um rumo na sua vida. Você estava perdido até o dia de hoje, mas a partir de hoje Deus vai dar um rumo na sua vida. Quero continuar falando sobre a direção de Deus. 9:276, sexta-feira, Seminário da Libertação. Está muito forte, Deus está operando bastante. E domingo vai ser o domingo aqui, tá bom? Se você desejar cumprir o seu voto hoje, antecipar, os obreiros vão ficar aqui com a maquininha, você pode vir aqui na frente, tá? Deixa eu orar por você. Pai, leva o teu povo em paz e segurança. Senhor, nós estamos na semana da direção de Deus. Que o Senhor direcione esse homem e esta mulher, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, dirija esse empresário, essa empresária. Que o Senhor dirija essa mãe, esse pai. Essa mulher, meu Pai, que veio lutar pelo seu casamento. Esse homem que veio lutar pelo seu casamento. Alguém, meu Pai, que veio buscar uma direção para salvar o filho ou a filha, o enteado, que se encontra perdido. Pai, eu sei que o Senhor vai dar uma direção. E ninguém que está aqui sairá daqui perdido, a não ser que não ouviu as palavras do homem de Deus. Porque o Senhor deu hoje um remédio. Diga, Senhor Jesus, eu saio da tua casa, mas não saio da tua presença. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?